Bem-vindos a mais um Rosebud Podcast. Hoje, no segundo episódio, a gente vai falar sobre cinema surrealista, que é o tema de fevereiro da Rosebud, de fevereiro de 2020. E para essa conversa super especial, a gente trouxe dois convidados igualmente especiais, que é o Jorge Cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. E a Roberta Matias. Boa noite. Prazer. A Roberta é antropóloga, cientista social e ela desenvolve um trabalho de pesquisa sobre cinema latino-americano muito interessante e é apaixonada por Jodorowsky, que vai compartilhar um pouco do conhecimento dela sobre isso com a gente. Jorge é crítico e editor do site Vertente do Cinema e é um amante de Lynch e vai trazer um pouco desse conteúdo pra gente. E eu estou muito animado para começar essa conversa. E a Roberta preparou um início especial para essa conversa. Roberta, conta pra gente. A primeira coisa que eu queria falar é que, para mim, é muito especial, né, que esteja sendo na PUC, porque eu tive algumas viradas com cinema na minha vida, né? Minha primeira graduação iniciou-se em cinema, é uma graduação que eu não concluí, mas eu fui tendo encantamentos e desencantamentos pelo cinema. E quando eu estava na PUC, uma professora de filosofia disse que eu precisava conhecer o Jodorowsky. E naquela ocasião, acho que 2006, eu peço desculpas porque isso eu escrevo no texto da revista que vocês vão receber. Então, quem está tendo essa informação duplicada, desculpa, mas é que assim, eu acho que o Jodorowsky está no ambiente, então eu preciso falar. Eu acho que não foi coincidência que eu venha aqui hoje falar sobre Jodorowsky. Então, era uma edição especial do Festival do Rio. Na verdade, a mostra especial daquele ano era sobre Jodorowsky e passaram todos os filmes dele, quase todos os filmes dele, né? Acho que só os 2 primeiros eles não passaram. E eu comecei já a iniciação em Jodorowsky com A Montanha Sagrada, que é a tida obra-prima dele, né? Inclusive, o John Lennon patrocinou A Montanha Sagrada. O Jodorowsky ele tem uma relação com a religião e com o misticismo muito próxima, né? Ele é psicólogo, já estou adiantando um pouco da biografia dele, mas porque eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Nesse início de podcast, eu peguei só os arcanos maiores das cartas de tarô, mas queria tirar uma carta aqui e ler para a gente saber qual carta vai reger o podcast, esse podcast. Vamos lá. Bom, Gleison, você pega a carta. O Sol. O Sol. Vamos lá ler o que o Sol tem a nos dizer. Desculpem pelos barulhos das páginas, tá? Não sou uma especialista em tarô, eu sou só uma curiosa. Então, eu tenho que contar aqui com o meu livrinho. Mas vamos lá, o Sol. O Sol, ele veio, né? Porque as cartas de tarô elas podem vir invertidas ou não. Ele veio em pé. Então, quer dizer que ele veio com as características positivas do Sol, né? Então, a interpretação seria um presságio favorável, grande sucesso, facilidade e clareza de expressão, boas relações, amizade leal, contentamento no amor, o significado esotérico, grande criatividade, felicidade, paraíso, altruísmo e libertação. Então, acho que a gente está bem para hoje, né? Maravilha, melhor carta possível para hoje. E, Roberta, como o tarô se relaciona com o cinema do Jodorowsky? Eu acho que, assim, não tem como falar quase do cinema do Jodorowsky sem falar de tarô, porque o Jodorowsky, ele considera o cinema dele um cinema místico, né? Na verdade, a gente está falando sobre cinema surrealista, mas o Jodorowsky ele inicia com o cinema surrealista e logo ele rompe com esse cinema surrealista, criando um movimento próprio com um espanhol e um francês que se chamava Movimento Paniquet, na França, né? O Jodorowsky viveu muitos anos na França. Ele viveu
entre França, Chile, enfim, ele é um cara do mundo, né? E nesse tipo de performance, porque era quase que a gente chama hoje de performance, não era um teatro, era uma performance. Eles deixavam vir tudo que estava imerso no inconsciente deles. Então, eram performances bem fortes, né? Eram performances bem vívidas. E a gente pode dizer que tem alguma coisa de surrealista, porque, por exemplo, o El Topo, que na verdade significa topeiras, né, em português, tem a ver com cavar, que é um dos filmes que eu vou abordar no curso. A fotografia dele, você olha, parece que é Salvador Dalí, né? Assim, são aquelas dunas assim, aí aparece algum objeto muito colorido no meio da areia. Então você se lembra bastante do Salvador Dalí. Mas para falar de surrealismo, eu queria ter falado isso antes, acabei esquecendo. Eu queria trazer um pouco do início do surrealismo mesmo, né? E no Manifesto Surrealista de 1924, o André Breton fala uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o Jodorowsky, que é: só o que me exalta ainda é a única palavra, liberdade. Eu acho que para o Jodorowsky o cinema, a vida e a psicanálise, ele também é psicanalista, eu acho que tem muito a ver com a liberdade, né? Com a gente poder ser quem a gente é. Incrível. Muito, 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 muito incrível. E, Jorge, já puxando um pouco o jabá para o curso que a gente vai fazer, se você está ouvindo esse podcast e ainda não está sabendo do curso, por favor, você precisa ficar sabendo. No dia 7 de março vai acontecer um curso focado no cinema de Jodorowsky e Lynch, no Rio de Janeiro. E os ingressos já estão à venda no nosso site. E tanto o Jorge quanto a Roberta serão os palestrantes desse Masterclass. E a gente vai traçar um panorama do cinema do Jodorowsky e do Lynch, estudando esse viés surrealista. Então, Jorge, como que você pode, não sei assim, de alguma maneira contrapor o cinema surrealista do Lynch com o cinema surrealista do Jodorowsky? O Lynch, eu acho que ele, apesar de ter essa linguagem que muitos chamam de lynchiana, né, mais do que surrealista em si, ele consegue levar ao cinema muitos dos elementos clássicos do surrealismo. Ele veio de família rica, né, de famílias com valores tradicionais dos Estados Unidos. Ele é de 20 de janeiro, então ele é um capricorniano com aquele espírito contestador. E quando ele foi estudar pintura nos anos 60, ele passou a ter contato com essas experimentações. Mas eu acho que a grande característica do cinema surrealista do Lynch talvez seja, mais do que o uso do som, essa inserção de elementos autônomos. É uma coisa que o texto surrealista gosta muito de fazer, né, de criar essa confusão sobre sonho e realidade. E o Lynch, principalmente nas últimas obras dele, nos últimos 3 longas, ele consegue fazer romper com essa estrutura linear, muito mais do que romper com a narrativa clássica, e inserir itens que são aparentemente sem sentido naquela obra, mas que conseguem condensar essa ideia do surrealismo. Apesar dele ter criado uma linguagem própria, dele ter criado um cinema muito, muito autoral, muito próprio, a gente pode dizer que muita coisa do surrealismo como vertente a gente consegue encontrar no cinema dele. Eu acho que o surrealismo, ele dentro do cinema, ele é uma das vertentes que mais dão liberdade para você subverter o próprio surrealismo. Porque se a gente pegar o cinema surrealista do Buñuel e do Dalí ali, com o Cão da Luz, e comparar com o do Jodorowsky, comparar com o do Lynch, são cinemas totalmente diferentes,
e ao mesmo tempo a gente pode cruamente categorizá-los como surrealista ou como elementos surrealistas. Eu acho isso muito interessante, que outras vertentes cinematográficas são muito mais rígidas, e o fato do surrealismo ser completamente oposto do rígido, ser o libertário ao extremo, os sonhos filmados, eu acho que ele dá essa liberdade, já que ninguém sonha igual, não tem por que o cinema surrealista de todo mundo ser igual. Então... Eu vou até levar para o curso a fase mexicana do Buñuel, né? É muito interessante mesmo, porque na própria obra do Jodorowsky, ele começa com 2 filmes, em 1957 e 1968, que ainda estão muito dentro do movimento paniquê, né? Que ainda são uma coisa muito performática. Eu acho que o El Topo realmente é a virada dele, e, por incrível que pareça, o El Topo é um western, né? É um filme de faroeste. Então, é um filme de faroeste surrealista, para reiterar isso que você disse, de que o surrealismo ele pode ter muitas caras e pode se adequar a vários gêneros, né? Durante a carreira do Jodorowsky, isso aparece algumas vezes. A Montanha Sagrada realmente é onde ele... eu acho que é a grande obra-prima dele, é onde ele utiliza mais essa coisa do tarô, Em todos os filmes ele tem essa coisa da caminhada até encontrar-se, né? Encontrar-se em algum lugar, que não precisa necessariamente ter um final feliz, né? Mas você conseguir ser quem você é. E os 2 filmes dele, os 2 últimos, inclusive, tem um agora sendo finalizado, que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais tarde, mas os 2 últimos, que são A Dança da Realidade e A Poesia Sem Fim, são 2 filmes autobiográficos, né? No primeiro ele trata da infância dele e no segundo ele trata da adolescência. Mas ele próprio, com já os seus 90 anos, 90 anos ele tem hoje, né? Mas os seus 88, 89, ele participa do filme e ele interage com ele criança e com ele adolescente, né? Reiterando essa temporalidade, porque ele acredita que é isso, eu sou o que eu sou, o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei, hoje já, agora, né, nesse momento. Então, todas as potencialidades estão em mim, né? Então, acho que isso é muito interessante no cinema do Jodorowsky. E já o Lynch, ele já tem outro caminho, né? Ele já diz que se tudo pode ser real, então tudo pode ser irreal da mesma forma. Então, acho que o objetivo do surrealismo foi sendo atingido aos poucos, né? Hoje a gente assiste um filme de 30, 40 anos atrás, as oportunidades da montagem do cinema na época criavam um estranhamento que hoje já não nos causa tanta confusão. O Cidade dos Sonhos, do Lynch, é um exemplo, né? Um filme que hoje em dia é bem mais palatável, mas quem viveu na época do lançamento do filme sabe quanto explodiu a nossa cabeça ao assistir o filme. Mas o Lynch ele tem essa ideia de convencionar na obra dele que nada que você está assistindo ali precisa necessariamente ser real, inclusive o que pareça o mais real possível. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com o Lynch, aí agora revelando a idade, né, foi nas séries na série que a Globo passava, né, passava de madrugada, e é uma coisa muito louca, né? Você, assim, é a mesma sensação que eu tive com o Jodorowsky mais tarde, eu tive com o Lynch naquele momento, e talvez mais intensa, porque eu era uma pré-adolescente aí na ocasião. Então, eu acho que o Lynch, ele mesmo às vezes ele fala que não, mas eu estou misturando os roteiros e tal, mas a gente não sabe muito bem o que é sério e o que é brincadeira, né, para a gente cair. Ele deu uma palestra na Estácio alguns anos atrás e ele era irônico em todas as respostas possíveis e imagináveis. Então, você ficava assim, bom, esse cara está falando sério ou ele está sacaneando quem perguntou, né? Assim.
Eu acho que o mais importante de consumir uma obra surrealista, principalmente do Lynch, né, ele aceita muito você não entender nada, você não ter visão nenhuma sobre aquela obra dele. Então, eu acho que a provocação, ele é muito provocativo, né? Então, se ele fez você sentir alguma coisa, o objetivo dele já foi atingido, mas, da mesma maneira, ele aceita que aquilo não provoque nada em você. Aí eu não sei se o Jodorowsky ele já vai mais por um caminho, eu acho que ele é mais sensorial até, né? Eu acho ele bem sensorial, mas ele aceita igualmente que não provoque nada, né? Assim, não é que ele não se diz o detentor da salvação universal, mas ele diz que para ele o cinema tem a ver com salvação. Então, todo o processo de construção cinematográfica e de imersão, né, das obras dele tem a ver com de alguma maneira, não é, a palavra não é religião, né, nem religiosidade, mas ele fala em fé. E fé é uma palavra que é mais ampla, né? Você acreditar em algo, ou acreditar em você, acreditar na sua capacidade de fazer algo, de construir algo novo, de transformar algo em outra coisa, né? Que tem uma coisa que eu acho que é isso, de repente, no Mulholland Drive do Lynch, né? As coisas elas vão meio que se transformando, né? Não sei. Ele tem essa visão gnóstica das coisas, né? Ele entende essa questão de fé, mais do que só a religião, como você falou, como algo sincrético, né? Então, assim, cada um pega as suas referências e ele admite a possibilidade de que a maior parte das nossas referências vem da nossa mente, né? Então, quer dizer, são construções que a gente vai fazendo dentro de si, que a gente só espelha essas construções na realidade, a gente vê aquilo que a gente quer ver. Então, eu acho que eles estão mais próximos do que distantes, de alguma maneira, assim. Talvez no discurso e esteticamente, talvez eles estejam um pouco distanciados, mas talvez no que os move a fazer cinema, eles estejam bastante próximos. Acho que a grande diferença é que o Jodorowsky tem uma visão mais comunitária, né? Assim, eu acho que ele quer que as experiências sejam compartilhadas, né? O Lynch, eu acho que ele busca mais essa interiorização do que o seu contato com a obra, a sua relação ali com a obra dele. Talvez o Jodorowsky seja um diretor que para se trabalhar mais em conjunto, e o Lynch uma coisa assim mais no particular, assim. Aqui nas cartas do tarô, talvez o Lynch seria o eremita, né? Talvez. O cara que está lá procurando o seu caminho, né? E aí, por trabalhar com imagem, por trabalhar com cinema, ele compartilha com o outro. O Jodorowsky tem isso como uma regra primordial de vida, inclusive, né? Eu até no curso eu vou falar, né, os 82 mandamentos do Jodorowsky para uma vida melhor, mas eu acho que é para um cinema também que ele considera mais potente. E um dos mandamentos é pare de se definir, e o outro é não se louve e nem se insulte. Então, assim, somos todos humanos, temos as nossas qualidades, temos os nossos erros. Então, acho que ele não pensa que todos iremos chegar à salvação da mesma maneira. Cada um vai chegar de uma maneira diferente, mas ele oferece um arcabouço para que você possa trabalhar e, da maneira como você bem entender também. Eu não acho que ele é assim, rígido com o que ele produz. Ele deixa que a obra também, depois de feita, ela seja lida e interpretada de uma maneira mais livre. Tem uma coisa que eu não falei sobre o Jodorowsky até agora, mas que é muito importante, é porque ele para de produzir filmes em determinada época e vai produzir muito quadrinho, que tem a ver com essa multiplicidade também de meios e de formas. E ele é parceiro do Moebius e tem um quadrinho, inclusive, que foi assim chocante, que é o Garras de Anjo, que foi um quadrinho que foi considerado hipersexualizado, beirando o pornô.
né? Mas, na verdade, os filmes do Jodorowsky faz um filme em 1960 e pouco, em que um homem comum beija um frade na boca, né? Então, assim, e não é querendo escandalizar, em momento nenhum, nenhuma das cenas remetem a algum tipo de, olha, eu vou fazer isso para escandalizar todo mundo e tal. Dentro do cinema dele, aquilo se encaixa muito bem e combina, e você não fica chocado, e a nudez e é uma coisa comum, né? Porque é justamente isso, você precisa se libertar das suas amarras para ser quem você é, né? E no final das contas, por que a gente é tão certinho? Por que a gente segue algumas regras? Por que as regras de algumas sociedades são umas e das outras são outras, né? Então, na verdade, é isso, você está se reprimindo o tempo inteiro, vamos ser mais livre, né? Antes de continuar a falar sobre o Jodorowsky, eu queria falar um pouco sobre a literatura fantástica também, né? Porque eu acho que o cinema fantástico, principalmente agora jogando a sardinha para o meu lado do cinema fantástico latino-americano e da literatura fantástica latino-americana, o cinema fantástico ele se inspira muito na literatura fantástica, e a gente tem alguns nomes consagrados, como Gabriel Garcia Marques, né, o próprio Borges, mas eu acho que a gente tem um brasileiro que ele é muito subestimado, muito pouco citado, que é o Murilo Rubião, e eu assim recomendo a obra dele para quem no curso eu vou citar algum trecho da obra dele, mas para quem gosta de cinema surrealista e de literatura fantástica também, assim, o Murilo Rubião é um prato cheio, né? É incrível a obra dele. É uma boa indicação. A gente pode botar na descrição desse podcast algumas indicações bibliográficas e até de filmografia para quem quiser se aprofundar mais, não só no cinema surrealista, como na literatura e nas outras. E você falou do Jodorowsky ser bastante autobiográfico e se eu não me engano, o Jodorowsky ele tem 2 livros autobiográficos, né? Além dos filmes, ele também escreveu... Ele tem 2 livros e ele tem um livro agora que eu estou com ele aqui, que inclusive já que você deu a deixa, né? Eu vou citar. O outro livro dele é um livro no qual ele fala mais sobre a relação dele com a magia. Esse daqui é um livro que é meio que pergunta e resposta, então você vai entendendo mais ou menos como o Jodorowsky pensa, né? E a psicomagia é uma maneira que ele criou para curar, né? Então, ele, como psicanalista que criou essa maneira de curar as pessoas e está fazendo agora, o filme está sendo feito exatamente agora, em 2019, com o Jodorowsky com seus 90 anos, né? Então, quem quiser também, tem fácil na internet para achar algumas sequências do filme, né? Entrevista, tá disponível para as pessoas conhecerem mais a cabeça do Jodorowsky, porque isso do que eu estou falando aqui são coisas que eu estudei e tudo, mas quando você vê o filme, você não entende muito bem a minha estranheza ao ver Montanha Sagrada. Bom, é óbvio que tinha a ver com o fato de eu ser uma jovem, né? Eu estar no 2º período da universidade, ser muito nova, não entender nada de misticismo, de tarô e nem de nada. E o Montanha Sagrada é um filme que se apoia muito nisso, né? Nessa leitura do tarô. Mas eu acho que o Psicomagia é um livro interessante para quem quiser se aprofundar mesmo e saber quem é o Jodorowsky. Então, eu vou ler um trechinho aqui, que eu acho que, no final das contas, ele resume bastante não só quem é o Jodorowsky, mas o cinema do Jodorowsky, e eu acho que a própria prática psicanalítica dele, né? Ele é perguntado: você diz que a arte tem o poder de curar. Como ela faz isso? A arte cura porque tudo que existe para ser curado
é a doença de nós sermos nós mesmos e de não estarmos no presente. Há uma frase assídica, que é uma vertente do judaísmo místico, que diz: se você não é você, quem é você? Se você não está aqui, onde você está? Se não for agora, quando será? Se você for capaz de resolver a questão de quem você é aqui e agora, então você estará sendo você mesmo e estará curado. Então, o filme Psicomagia é ele aplicando essa prática nas pessoas, né? Então, cada um tem uma dor, né? Então, a prática ela é diferente para cada pessoa. Não é a mesma coisa, né? Assim, os meus medos e os meus anseios e as minhas psicoses, elas são outras, diferentes das do Jorge. Então, possivelmente, se a gente fosse fazer uma prática com Jodorowsky, ele iria aplicar, através da corporalidade também, né, a práticas diversas. Estou ficando muito curioso para ver esse filme, porque não vejo uma maneira não surrealista de transformar esse livro num filme assim. E uma coisa muito interessante que eu estava percebendo quando voltei a ver esses filmes para compor essa box de cinema surrealista é que, mais do que qualquer outro filme, obviamente, isso que eu vou falar se aplica também a qualquer filme, mas no cinema surrealista eu acredito que mais, que é o fato desse filme só se completar com a sua interpretação. Se nenhum filme é 100% fechado, por mais que busque-se, os diretores mais hollywoodianos buscam fechar o filme todinho no que ele está mostrando e abrir o mínimo de brecha para a interpretação possível, mas o cinema surrealista é totalmente o contrário. Ele te dá muita coisa, mas o sentido daquilo ali, quem dá é você. Então, eu acredito que o cinema surrealista, os filmes surrealistas em geral, eles dependem muito o sentido dele está muito mais em quem assiste, quem extrai o sentido baseado na sua própria bagagem cultural, experiência e tal, do que qualquer outro filme, assim. Tanto nos filmes do Lynch e do Jodorowsky que eu vi, é isso. É como se você tentasse identificar um desenho numa nuvem, assim. Você precisa extrair o sentido daquilo e, ao mesmo tempo, você fica só extasiado pelaquela surrealidade apresentada. Porque... Posso falar? Não, eu vou puxar a sardinha para o meu lado de novo e dizer que tudo é social e cultural, né? Então, qualquer leitura que você tenha sobre qualquer coisa, ela parte da sua bagagem cultural e das possibilidades de leitura que você tem daquela obra ou daquela pessoa ou daquele lugar ou daquela viagem ou daquele idioma ou daquela comida, né? Se aplica a tudo. Mas eu acho que realmente a diferença do cinema surrealista é externalizar isso, é dizer realmente o que você vai tirar daqui é o que você tem de bagagem, né? Ao contrário dos outros filmes que procuram ser fechadinhos e narrar uma história fechadinha e tal, eu acho que o cinema surrealista ele extrapola nesse sentido, ele troca, né? Ele fala, não, eu não quero fingir que eu tenho uma única leitura, eu quero as leituras múltiplas, isso me interessa mais. E o surrealismo, ele na verdade ele não quer, ele quer bagunçar a sua cabeça com um propósito, né? Ele rompe com a lógica, mas ele quer que você chegue na sua verdade, né? Porque no final das contas, quando você chega na verdade, é quando você está realmente livre, né? Então, o Lynch faz muito bem isso, porque quando ele cria essa incerteza na sua cabeça do que é real e do que não é, você começa a naturalizar todas as formas de relações humanas, todas as nossas interações, né, com o mundo. Então, eu acho que o surrealismo ele tem esse poder, assim, ele te causa um estranhamento com o mundo, mas que, na verdade, quando você chega ao final desse caminho, você está cheio de esperança com o que vem pela frente. Assim, você já, no cinema do Lynch, você já encarou tantas coisas confusas ali, que quando você termina a experiência de assistir o filme, você está pronto para encarar a chamada realidade com mais vigor. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o cinema surrealista,
o que pode ter a ver, né? Porque a gente está aqui brincando de dizer, está brincando e está falando muito sério, né? De dizer que tudo tem a ver, que na antropologia a gente tem a técnica do estranhamento e da aproximação, né? Porque quando você está trabalhando com algum sujeito que é muito próximo à sua realidade, você tende a achar que aquilo é muito comum, que aquilo ali é muito é o cotidiano. Você não consegue extrair do teu cotidiano coisas interessantes. Tanto que quando a gente viaja para algum país, né, por exemplo, um país oriental, a gente tem um choque cultural e aí vem um monte de bomba na cabeça, talvez é que a gente comece a perceber a nossa própria cultura. E quando você está trabalhando com um objeto muito diferente, você tem que tentar se aproximar de alguma maneira daquilo, né? Eu acho que o surrealismo ele faz isso com a gente um pouco, é como se a gente estivesse diante, comparando. Bom, não sei se meus colegas antropólogos vão brigar comigo, mas comparando, por exemplo, um blockbuster com um cinema surrealista, eu acho que eu usaria essa técnica, né, de algo que a gente está muito familiarizado visualmente, e eu acho que até na narrativa, né, por isso que eu trouxe também os escritores, porque quando é uma narrativa muito linear, que você está esperando, né, você é claro que você vai lendo e você quer saber o final da história, mas não tem nada que te cause impacto. Você está lendo aqui o Murilo Rubião e, de repente, aparece um coelho sentado na mesa ao lado, né? Assim, então, aquilo meio que... Né, você, quebrou a minha expectativa. E o que eu acho mais incrível, por exemplo, no realismo fantástico... Em alguns filmes, o Jodorowsky ele trabalha isso, em outros ele é mais surrealista mesmo. É esse mix, né? Eu acho que talvez o Lynch ele se aproxime mais disso que eu estou falando. É um mix do que é possível, do que seria uma coisa completamente normal, de algo completamente estranho, né? Como se, de repente, por aquela janela entrasse um elefante dançante. E aí a gente fala, nossa... tem as duas coisas aqui paralelas, né? A gente aqui numa mesa, sentado, conversando, e um objeto completamente estranho. Eu acho que o Lynch ele chega aí com mais facilidade. O Cidade dos Sonhos, ele praticamente faz isso, né? Ele te entrega algo completamente linear para depois romper com os próprios elementos em que ele criou na narrativa tradicional, né? Por isso que é um filme que buga tanto a cabeça das pessoas, porque ele não insere elementos, ele usa os elementos que já existem. Já existem ali. Você já está esperando que eles apareçam em algum momento, né? Sim, o surrealismo ele tem esse poder, o estranhamento que a gente está falando aqui. O surrealismo, a única coisa que ele faz é entregar uma obra que causa estranhamento para todas as pessoas. Mas se a gente for pensar na nossa realidade como sociedade, coisas que causam estranhamento para um são completamente normais para outras. É isso que eu estava falando, por exemplo, se a gente viaja para a Índia, a gente vai chegar e vai achar aquilo estranhíssimo. Né? Não tem nada de normal. E os indianos vão estar lá vivendo a vida deles. Né? Então, assim, né? A diferença é que em qualquer lugar do mundo o filme do Lynch vai causar estranhamento. Sim, Com certeza. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa à discussão? Ou... Uma coisa que eu não falei ainda, né, que o Jodorowsky, ele também é poeta, e ressaltar também esse trabalho dele nos quadrinhos, que é um trabalho lindo e é um trabalho também que é muito puxado para o surrealismo, é um trabalho múltiplo, e quem tiver interesse em quadrinhos também, né, assim, deixar essa dica, né. Depois eu vou falar um pouco mais no curso sobre os outros cineastas surrealistas, mas eu acho bem interessante que a gente comece a olhar a nossa cinematografia também por esse viés, né? A gente tem algumas áreas de estudo clássicas de cinema brasileiro, né? Que a gente sabe mais ou menos quais são, e eu não estou criticando isso de maneira alguma. Eu acho que
que a gente tem, quanto mais cinema brasileiro a gente estudar, quanto mais cinema sul-americano a gente estudar, melhor. Mas eu acho que que o surrealismo, a gente fica talvez um pouco preso muito no Buñuel e não explora os outros cineastas e os outros escritores. Então era só meio que deixar essa bomba aí para vocês. Sobre o Lynch, ele também teve uma tira semanal no Jornal de Los Angeles, que era o Cão Mais Bravo do Mundo. Ele não leva tantas experiências mais místicas para o trabalho dele, assim, ele não é tão... ele não interliga tanto que nem o Jodorowsky, filmes autobiográficos, ou que leva as doutrinas ou as crenças para as telas, assim. Ele é praticante da meditação transcendental há 40 anos, e é justamente o trabalho dele é provocado por essa meditação transcendental, que acabou ganhando mais adeptos ao longo do tempo, porque o objetivo dela é curar os males da pós-modernidade, né? Há 40 anos não eram tão graves, mas que hoje em dia, que é a ansiedade, e essa meditação que ele pratica há 40 anos, ele estimula a criatividade, potencializa a inteligência dele. Então ele escreveu um livro em 2008 sobre essa técnica, que hoje em dia tem como praticante o Paul McCartney, Clint Eastwood, Wagner Moura, são pessoas bem criativas. Então a gente até pretende trabalhar um pouco, né, mencionar um pouco no curso, mas já sabendo que o Lynch ele não usa isso como o mote do trabalho dele, assim. Eu acho interessante que, assim, quando ele veio para o Brasil falar na Estácio, ele veio falar sobre esse livro. Então, e é óbvio que as pessoas ficaram um pouco irritadas, porque as pessoas queriam falar sobre os filmes. Então, teve esse ruído aí de... Porque ele não é que ele vê como duas coisas separadas, mas ele vê o trabalho dele como cineasta, como músico também que ele como uma consequência desse processo de meditação, né? Porque é tido como, assim, cada pessoa recebe um mantra pessoal e secreto. Então, assim, até tem uma indicação quando você pesquisa para ninguém fazer autodidaticamente essa técnica, procurar um especialista. Mas ele não vê, ele é a mesma coisa do Jodorowsky, ele vê essa possibilidade de todo mundo se salvar a partir dessa técnica. Mas ele não quer, com a obra dele, que essa discussão seja fomentada, assim. A obra dele, como artista, não tem nada a ver com essa outra face do David Lynch. Mas vale a pena trabalhar, porque ele vê esse processo como fundamental para a construção da obra dele, né? Então a gente vai acabar no curso mencionando um pouco sobre a meditação transcendental ao longo da aula, assim. Eu acho que, assim, uma outra coisa, já que o Jorge falou isso, e eu comecei falando que o Jodorowsky foi talvez a minha quarta virada no cinema, e agora talvez eu esteja passando pela minha sexta virada no cinema, que é descobrindo um cinema independente, autoral, das ditas minorias, né, que são maiorias. Mas eu acho que eu era muito ingênua, né? Eu era uma jovem muito ingênua, e eu já acreditava nessa potencialidade do cinema como salvação, nem que fosse por um instante. E aí vem o Benjamin reverberando aqui na minha cabeça, né? Mas o Jodorowsky, ele me fez talvez voltar a acreditar num cinema que criasse possibilidades de salvação, mas não é a salvação do tipo, eu estou aqui com uma auréola e duas asas. Não é isso, mas é um entendimento, uma compreensão de si mesmo e do mundo, e de uma doação ao outro, porque o Jodorowsky tem muito isso, né? Ele o tempo todo ele fala, quando eu dou algo ao outro, quando eu faço um filme, ou quando eu oferto um alimento, ou etc., eu não estou esperando algo de volta, né? Eu estou me doando. Então, eu acho que através dessa troca eu
comecei a reentender ou realimentar essa possibilidade do cinema como uma salvação. Isso é incrível. E bom que vocês comentaram a beça agora nessa última parte, coisas que vocês pretendem se aprofundar mais no Masterclass do dia 7. Então eu aproveito o gancho para reiterar o convite. Então, quem for do Rio de Janeiro e tiver disponibilidade no dia 7, cai num sábado, 7 de março, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto do cinema surrealista, Lynch, Jodorowsky, vão ser 4 horas de conversa. Estamos muito animados. A gente também. A gente vai mergulhar a fundo nas referências, nas influências, ver na prática do cinema do Lynch e do Jodorowsky todas essas discussões. Vou mostrar trechos de filmes, referências bibliográficas, filmográficas, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto que eu considero pouco debatido, pelo menos toda a minha graduação de cinema não teve nenhum professor que sequer mencionou cinema surrealista em momento nenhum. Então eu acho que exige um esforço da pessoa de querer conhecer mais, porque não é tão debatido assim, apesar de ser um cinema muito rico de ser descoberto. Tem que ir de coração aberto, né? Tem que ir de coração aberto. Surrealista, tem que abrir ir de coração Como aberto. é o filme do Lynch, Coração Selvagem? Coração selvagem. Não tem que ir de coração selvagem. Selvagem é aberto. É, muito bom, muito bom. E também dizer que as inscrições para receber a box de fevereiro estão abertas ainda. Então, se você quiser garantir a sua box sobre cinema surrealista, que com certeza, spoiler, vai ter Lynch e Jodorowsky, as inscrições vão até o dia 20, então corre lá se você está ouvindo esse podcast antes do dia 20 de fevereiro, ainda dá tempo de garantir a sua. Tá bem, bem bacana. E vocês gostariam de dar algum recado para finalizar? Eu gostaria de realmente agradecer, como eu falei no início, para mim é muito especial dar um curso sobre Jodorowsky, então, em parceria com o Jorge, que é um amigo, um colega de anos, um parceiro de anos, e está aqui na PUC, né? Então, eu gostaria de agradecer mesmo a oportunidade a gente que agradece. de compartilhar. A gente que agradece, é ótimo receber vocês aqui. Queria também agradecer a Rosebud, a oportunidade também de dar essa masterclass com a Roberta. E é um clube de cinema que eu já admiro há muito tempo, desde que começou eu acompanho. Então é uma honra agora fazer parte desse grupo de pessoas que trabalham junto aí com a Rosebud. Convidar todo mundo que estiver aqui no Rio e quiser fazer a masterclass, dia 7 de março. Vai ser a gente está preparando algumas surpresas também. Então eu acho que vai ser bem, bem legal, assim, vai ser uma troca de experiências assim, bem, bem interessante. Então, obrigado pelo convite, obrigado, Roberta, por topar fazer essa viagem surrealista com a gente. Vamos tentar deixá-la o mais sensorial possível. Incrível, tem que ser, senão não é surrealista. Gente, queria agradecer novamente a presença de vocês dois aqui e no Masterclass logo mais no mês que vem. E assim terminamos o nosso segundo podcast da Rosebud. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente aborde, algum convidado que você quer que a gente chame, é só entrar em contato com a gente no Instagram, e-mail, Facebook. E a gente está totalmente aberto a receber sugestões de vocês de tema que vocês querem que a gente aborde, ou nos podcasts, ou masterclasses, ou cursos. 2020 é o ano dos cursos, podcasts e masterclasses da Rosebud, então vamos fazer isso acontecer junto. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.